Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao estudo da termodinâmica, onde nós, na última aula, falamos das leis da termodinâmica, né? Trabalho de uma força, nós vimos lá o trabalho de um gás, né? Já fazendo relação com o trabalho de uma força. Nesse caso, o trabalho de uma determinada massa gasosa, quando sofre uma transformação gasosa, né? Em particular, nós estudamos sobre a transformação a pressão constante, que foi a transformação isobárica, ok? Hoje nós vamos fazer exercícios sobre as leis da termodinâmica. Vamos lembrar rapidinho? A primeira lei da termodinâmica está relacionada ao princípio da conservação da energia, né? Quando um êmbolo, um gás contido num pistão, esse tem um êmbolo, quando esse gás sofre variação do seu volume, né, uma expansão ou uma compressão, esse gás está trocando o trabalho com o meio externo. E aí nós vimos que o trabalho pode ser positivo, negativo, e esse trabalho seria dado por uma relação entre o calor que o gás está recebendo, a variação da sua energia interna e a sua expansão, né, o trabalho mecânico realizado pelo gás, ok? A segunda lei da termodinâmica, nós falamos sobre o princípio da... primeira lei, princípio da conservação da energia. Segunda lei, princípio da degradação da energia. Nós vimos na segunda lei que uma certa quantidade de calor ela é rejeitada para um sistema, pode ser o meio ambiente, né? Então, a segunda lei pode ser, por exemplo, comparar com a máquina de um carro, um motor de um carro, uma máquina térmica, né? Onde parte do calor gerado pela explosão do combustível no interior dos pistões lá do seu carro, uma parte do calor ela é rejeitada pelo cano de escape, a fumaça que sai, ok? Então há uma perda, há uma redução de energia daquela quantidade total que tinha. Então nós chamamos de princípio da degradação da energia, onde nós vimos que nenhuma máquina pode ter um rendimento de 100%, né? O rendimento de uma máquina é sempre menor do que 100%, ok? Muito bem. Então, vamos lá, nossas atividades. Hoje vamos fazer... Então, pessoal, vamos fazer a nossa primeira atividade. Determine qual o trabalho realizado por um gás em expansão. Então, um gás vai se expandir e ele vai pedir exatamente qual o trabalho desse gás de expansão. Que teve seu volume aumentado, né, alterado, vamos observar aqui, né? Alterado de 5 vezes 10 a menos 6, o volume dele aí, metros cúbicos, para 10. Então, ele dobrou o volume, que já é 10 a menos 6, 10 a menos 6, de 5 para 10 metros cúbicos. Ok? Em uma transformação a pressão constante. Então, nós falamos uma transformação a pressão constante chamada de isobárica. E essa pressão foi de 4 vezes 10 à quinta, né, elevada a 5 aqui, newton por metro quadrado. Como nós pudemos perceber inicialmente, as unidades desse sistema é do sistema internacional. A pressão está em newton por metro quadrado e o volume está em metros cúbicos. Então, nós temos a pressão. Nós temos a pressão aqui em newton por metro quadrado, nós temos a variação do volume em metros cúbicos. Então, a pressão está constante, a variação do volume, você vai pegar o volume final, 10 vezes 10 a menos 6, e vai pegar o volume final menos o volume inicial. Isso, 5 vezes 10 a menos 6. Então, deu 10 menos 5, 5 conserva, né? 10 a menos 6. Aplicando na lei que a gente viu, que o trabalho é pressão vezes variação de volume, então, aplicando nessa equaçãozinha, nós temos a pressão 4 vezes 10 elevado à quinta e a variação do volume 5 vezes 10 elevado a 6. Então, essa operação aqui, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar em evidência 4 vezes 5, que vai dar 20, certo? Como é o produto, a gente conserva a base aqui é o 10, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, aqui, ó, 5 vezes 10, 5 menos 6. E aí deu 4 vezes 5, 20. E aqui 5 menos 6 deu menos 1.
E 10 elevado a menos 1 é um décimo, né? 1 sobre 10, que vai dar, então, 2 joules. Esse é o valor do trabalho nessa expansão. O gás realizou um trabalho positivo, porque foi uma expansão, né? O gás sofreu uma expansão gasosa, por isso o trabalho foi positivo de 2 joules durante essa expansão. Então, pessoal, vamos para a nossa segunda questão. Em um processo termodinâmico, um certo gás ideal recebe 1000 calorias. Então, ele recebeu calor, 1000 calorias. E sofre uma variação de energia interna de 800 calorias. Qual o trabalho realizado pelo gás, em calorias, nesse processo? Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma massa de gás, ok? Vamos colocar aqui uma massa de gás. Imagina aqui um êmbolo, aqui um pistão, e ele tem um êmbolo. Veja, aqui é o êmbolo, ok? Do pistão. E esse gás aqui, ele é contido de moléculas. Essas moléculas têm uma certa energia interna, está variando aqui dentro, ok? Então ele recebe aqui uma certa quantidade de calor, ok? Recebeu calor, que foi nesse caso de 800 calorias. Ok? Ao receber calor, esse gás sofreu aqui no seu interior, essas moléculas se agitam e ele sofre uma variação de energia interna, um aumento na energia interna ΔU, que foi de 800 calorias. Então esse gás ele vai se expandir, porque ele recebeu 1000 calorias e só variou a energia interna de 800 calorias. Portanto, ele vai sofrer uma expansão, o êmbolo vai subir e ele vai realizar um trabalho positivo, porque foi uma expansão. Então, vamos lá. Eu quero a quantidade de trabalho que o gás realizou em calorias. Eu percebi que ele recebeu 1000 joules de calor, 1000 calorias, perdão, de calor, e ele realizou uma variação de energia interna de 800 calorias. Vamos aplicar, então, na primeira lei da termodinâmica, colocando em evidência o Q, Q igual a T menos trabalho, né? A quantidade de calor total que ele vai receber, uma parte vai ser convertida em trabalho e a outra em energia interna. 1000 calorias de calor, o trabalho eu quero, permanece, veja, o trabalho permanece aqui, T, não mudou, eu quero, e substituir 800 joules de energia interna. Portanto, subtraindo 1000 menos 800, 200 calorias. Então, esse gás realizou um trabalho de 200 calorias. Veja, a energia interna dele foi de 800 cal, tudo em calorias, ok? Cuidado para não confundir com joule, às vezes a gente pronuncia errado, mas veja, 1000 calorias, 800 calorias. Então, vou achar em calorias, ok? Vamos para a nossa terceira questão. Se a energia cinética média das moléculas de um gás aumentar, veja, energia cinética média das moléculas. Veja bem, gente, o que significa essa energia cinética média das moléculas? Isso aqui, a energia cinética média das moléculas de um gás, é a energia interna do sistema termodinâmico, ok? A energia interna de um sistema termodinâmico, de um gás, é a energia cinética média de suas moléculas. Então, se ela aumenta, então o que aconteceu? Veja o que ele vai perguntar agora, o que ele vai fazer. E o volume permanece constante, veja só, o volume permanece constante. Então, imagine aquele pistão que eu fiz na questão anterior. Está aqui o êmbolo, o pistão da questão anterior. Dentro desse pistão eu tenho moléculas, e essas moléculas têm uma certa energia interna, U. Então, se ele diz se ela aumentar, isso quer dizer que esse sistema sofreu uma variação de energia interna positiva, ele aumentou. Mas esse gás tem uma trava aqui, ó, está travado. Ele não sofre aumento de volume, portanto, não troca trabalho com o meio externo. Se ele não troca trabalho com o meio externo, queridos alunos, o que vai acontecer? Toda essa variação de energia interna ela é provocada por uma certa quantidade de calor que ele está recebendo, ok? Então, o que é que vai acontecer? Se a energia interna do gás aumentar
e o volume permanecer constante, então eu tenho um aumento da energia interna do gás. Então, vamos escrever aqui a equação. Primeira lei da termodinâmica, Q é igual a T mais ΔU, trabalho mais ΔU. Ora, trabalho eu não tenho, veja bem, não tenho trabalho. Isso quer dizer que o trabalho é zero, não houve variação de volume. Então, o aumento da energia interna vai ser igual à quantidade de calor trocada com o meio externo. Ou seja, trabalho nulo, expliquei isso aqui, né? Não teve variação de volume, portanto, ΔV é zero, o trabalho é nulo. Então, todo o calor que o gás sofreu foi igual à variação da energia interna. Então, vamos lá. A energia interna do gás é igual a 3 meios de nR ΔT. Então, houve uma variação na temperatura do gás. Então, o que é que eu posso perceber? Antes de a gente chegar na letra C, para a gente entender. A temperatura do gás aumentou e o número de choques entre as moléculas do gás e as paredes do êmbolo, tá certo? Está aqui o pistão, o êmbolo e o pistão, então eu vou ter aqui o número de choques entre as paredes do pistão e, consequentemente, do êmbolo, vai aumentar. Então, vai aumentar a pressão do gás. Portanto, a letra C diz assim, permanece constante, a pressão e a temperatura do gás aumentarão. Ok, pessoal? Muito. Quarta questão. Uma máquina térmica, durante um ciclo termodinâmico, durante uma transformação termodinâmica, realiza um trabalho de 200 joules. Então, a máquina térmica realizou o trabalho, 200 joules. Sabendo que a máquina recebeu 800 joules da fonte quente, veja aqui, a segunda lei da termodinâmica, né? Veja que ela está recebendo 800 joules de calor da fonte quente, a fonte que libera o calor, a caldeira da máquina térmica, né? Vamos fazer uma figurinha aqui, para você pode imaginar, eu tenho uma fonte quente aqui. Essa fonte quente, vou chamar de FQ, ela vai liberar calor. Veja, é o calor total do sistema, é o calor da fonte quente, que a gente pode chamar de Q1. Eu tenho um sistema operante, que são os êmbolos lá da máquina, né? Todo o sistema. Esse sistema operante ele vai realizar trabalho. E parte desse calor vai ser rejeitado para uma fonte aqui, que eu vou chamar de FF, que é uma fonte fria, que pode ser o meio ambiente, tá certo? Geralmente é o meio ambiente. Então, esse sistema aqui, esse diagrama, para você ter uma ideia de uma máquina térmica. A máquina térmica tem uma fonte que fornece o calor, que é a caldeira, tá certo? Um sistema operante, que é o pistão, que transforma parte desse calor em trabalho. E um meio que recebe o calor, a fonte fria, tá? Então, a relação entre o trabalho e o Q1 vai nos dar o que o problema está pedindo, que é o rendimento da máquina térmica. Que vocês lembram da aula passada e da aula de hoje, que eu já introduzi, dizendo que o rendimento não pode ser 100%. Então, nenhuma máquina realiza uma máquina real, tá certo? Uma máquina idealizada, né? Você pode até idealizar uma máquina, mas no mundo das ideias, essa máquina pode ter um rendimento de 100%. Mas no mundo real, nenhuma máquina transforma todo o calor recebido em trabalho. Tanto é que ele recebeu 800 joules, mas só converteu em trabalho 200 joules. Portanto, essa é a equaçãozinha, né? Que o rendimento é o trabalho dividido pelo Q1. Q1 é a fonte de calor da fonte quente, proveniente, o calor da fonte quente. Substituindo aqui, nós temos 200, que é o trabalho, e 800. Vamos cortar 0 com 0, 0 com 0. Sobrou 1 sobre 8, que isso aqui vai dar 1/4. 1/4 é 0,25. E aí a gente geralmente expressa o valor em percentagem, que vai dar 25%. Então, essa máquina apenas converte 25% do seu calor, da sua energia total em trabalho. Uma máquina muito pobre, né? Mas no mundo real é geralmente isso, até um valor grande, 25%, ok? Eu gostaria de dizer a vocês que tenham um bom final de semana, uma boa aula e até a próxima.